Eu acho que nós tivemos mudanças mais radicais e as pessoas foram se adaptaram bem. Foram se adaptando. Conceito de revisão, atribuições do revisor, originais, editoração, erros de revisão. Me fala um pouco sobre isso. Erros de revisão. Bem, aí vai muito da experiência da gente, no momento em que eu digo que é uma primeira revisão, uma segunda revisão, uma terceira revisão, e as pessoas às vezes dizem, ué, mas 3? Às vezes 3, às vezes 4, né? Claro. A mais pesada é sempre aquela primeira, né? Que você interfere bastante no texto, né? Conforme se a pessoa escreve bem, você vai interferir menos. Claro. Se a pessoa escreve mal, você vai te dar mais trabalho, não é isso? No momento que isso vai... Textos que trazem ambiguidade, que você não entende muito bem. Isso é, e que a gente tem que... Olha, eu não entendi isso. E você tem Reescreva, por favor. Você tem que se reportar, né? Às vezes a pessoa lhe dá a liberdade de dizer assim, proponha. Né? Mas em alguns casos o assunto é tão específico, né? E às vezes você não entendeu, porque ali não tem muita clareza, que você joga de volta para o autor, né? Por favor, melhore. Reescreva, por melhore. Ó, eu não estou entendendo. Eu na qualidade de revisor e o leitor também não vai entender. Muito menos. E não vai poder lhe telefonar, não é assim? É verdade. Pois é. Para a segunda revisão. Depois vem a segunda revisão, não é assim? Porque você, quando propõe alguma coisa, você vai passar para o diagramador, ele vai incorporar isso no texto e você vai ter que ver se ele incorporou corretamente. Então, às vezes não incorpora corretamente. Na realidade, isso se torna até uma grande brincadeira, na verdade. Como se fosse uma brincadeira entre o aluno e o professor e o mestre. Quando um professor te propõe o exercício de uma redação, não é verdade? Ele disserte sobre determinado tema. Você faz uma pequena dissertação. Mostra ao professor. Ele, olha, gostei, mas as ideias estão mal posicionadas. A sua ideia central está mal elaborada. Essas duas ideias aqui não estão conectadas. Não estão concatenadas. Melhora esse texto aqui. Aumenta, bota aqui mais um parágrafo, ou não, reduz. Mais ou menos isso. Né? Divida esse texto aqui em 3, 4 grandes orações, ou reduz os períodos. Vai trabalhando isso. Faça um fecho melhor, porque não está bom. Exatamente. Parâmetros do revisor, a norma culta da modalidade escrita, palavras dicionarizadas e não dicionarizadas, oralidade. Pois bem, esses problemas de palavras não dicionarizadas, isso hoje é um problema para o revisor ou não chega hoje em dia a atrapalhar muito? Hoje em dia nós temos muitos instrumentos, né, de revisão. E no momento em que você não localiza determinadas palavras nos seus dicionários, né, a gente hoje trabalha com 2, 3 dicionários abertos, né, no computador, porque é tudo muito mais rápido. E no momento em que você não localiza essas palavras, nós temos um outro instrumento poderoso que é a internet, não é? Pois é. E nós temos a facilidade de entrar em trabalhos técnicos, em monografias. A internet hoje facilita, né? E acabamos, às vezes, achando aquela palavra que ela é comum, não para o vulgo, né? Mas ela é comum dentro de uma determinada área, né? Mais específica. Né? Alguns livros ficam difíceis mesmo. Bom, eu considero, nessa questão da pesquisa, Pedro, desculpe, eu considero que cada revisão é um desafio, né? Você vai mergulhando e vai procurando. Quando você não acha, você procura. Tem alguns livros que são complicados, precisam de mais dicionários e você não encontra a palavra, muitas vezes nem na internet. Pois é. Aquele livro Eneida, de Virgílio, eu sofri. Eu trabalhava também, eu lia com 2, 3 dicionários e muitas palavras eu deixei de... Não encontrei, simplesmente não encontrei. Agora a nossa língua é viva, né? É verdade. Existem determinadas palavras que vão se incorporando. E numa ficção, num romance, é permitido neologismos. Claro. O autor pode criar palavras. Claro. Né? Dá uma de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa gostava muito de fazer isso, não é? Pois é. Não é verdade? Criou bastante palavras. Eu deslembrei, né? Essas coisas assim. Isso eu acho fantástico. Muito bem. Instrumentos para revisão. Tudo tem um limite também, né? Mas ele gostava de brincar, principalmente. Você tem um certo embasamento. Os jornalistas e repórteres ignorantes como eu. Ele adorava citar criar algumas palavras, e aí os repórteres, os jornalistas falavam, meu Deus, o que esse homem quis dizer? E aí, mas o escritor é rei, né? Ele tem o poder ali. Muito interessante. Agora existem alguns modismos aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né, como revisor. Claro.
Hoje todo mundo quer fazer uma colocação, né? Pois é. Você me permite fazer uma colocação? Que colocação? Ninguém está colocando nada. Tem um artigo meu que fala pedra no sapato, uma colocação, né? É sobre isso. E às vezes eu quero colocar, eu comparo a um idioma indígena. Eu quero colocar, eu coloquei. Né? E todo mundo quero fala, fazer colocação. Tipo, e a nível de. É horrível isso. Não é verdade? Nível sempre nos lembra uma graduação. Existem outras formas de dizer, né? Eu acho mais fácil usar âmbito, não é? No âmbito. No âmbito de. Porque em nível de. Nível de, para mim, me lembra de Países Baixos. Está abaixo do nível do mar ou acima do nível. Muito bem. O dia a dia do revisor. O dia a dia de um revisor é complicado? É difícil, né? Às vezes é uma labuta. Às vezes é. Às vezes muitas vezes maçante. Às vezes ele se deixa levar numa correnteza de correrias de final, de história no revisor, né? Todo mundo tem tempo, e o diagramador, e fazendo capa, e reorganizando o material, e depois sobra um dia para o revisor. E aí você é impossível, né? E um dia desse eu escrevi sobre isso, né? Porque você tem que ter o discernimento de quando não for possível você cumprir com uma determinada tarefa, você cai fora. Você não posso, né? Você quer lançar esse livro amanhã, mas é impossível, né? Que eu faça, temerário. Que eu faça, é temerário, e às vezes é realmente impossível você fazer uma segunda revisão. E as editoras muitas vezes em 24 horas forçam uma barra. Forçam. Né? Agora, isso aqui que eu achei interessante. Isso aqui me explica aqui em um minuto, Aristides, que infelizmente nosso tempo está acabando. Infelizmente mesmo, que eu adoraria continuar essa conversa. Sim. Memórias de revisão. Eu faço um relato de cada revisão, dos principais pontos, dos partidos que o revisor adotou, das substituições que ele fez. Por exemplo, olha, eu resolvi que país vai ser com letra minúscula e não com letra maiúscula. Perfeito. Vamos adotar isso. E isso dá tempo, inclusive, do autor dizer assim, não, mas eu quero assim. Eu quero de tal forma. Então tem que adotar outro padrão. Pois é. Então, isso é importante no livro, né? Você padronizar determinadas muito importante. abreviaturas, determinadas siglas. Existe muitas vezes uma padronização do próprio editor. E quando não tem editor? Quando é uma produção independente, né? Nós temos que partir de alguns parâmetros. É verdade. Não é isso? Aristides, olha, como um acordo. Infelizmente nosso tempo já esgotou. Adorei o teu livro. Obrigado. Com certeza. Vou ter um desses lá em casa. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de divulgar o teu site, que é www.aristidescoelho.com.br. Rapidamente o teu recado. Você ia falar. Esse livro foi produzido pelo Senac. Pelo Senac. Isso. Perfeito. E nós encontramos este livro nas principais livrarias? Nas principais livrarias. Ou também através do Senac? Eu não tive o prazer ainda de ver esse livro nas vitrines. Certo. Mas as grandes livrarias, como Saraiva, como Cultura, vendem esse livro pela internet. E quem quiser também aqui pelo Senac DF. Perfeito. É um trabalho primoroso que eu gostaria de falar, desculpe, do programador visual. Esse projeto é de Tiago Yanuki, né? O revisor é Edelson Nascimento, e nós temos uma entrevista muito interessante aqui com um normalizador, que é o Geraldo Campete Sobrinho. Perfeito. Todos daqui. Aristides Coelho Neto, muitíssimo obrigado pela entrevista. E parabéns pelo livro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do RB Notícias. Até já.